trazer aqui já para o nosso palco virtual o Silvio Gazaneu, que é sócio do Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Quem é da área tributária, enfim, Maris dispensa apresentações. E o Silvio faz parte da equipe que está liderando uma campanha de marketing de conteúdo lá no Maris, dedicada à reforma tributária, né? Esse tema que tem pautado o mercado tributário desde aí do final de 2024, mais ou menos, mas no ano de 2025, muita produção de conteúdo intensa, né, no mercado tributário sobre esse assunto e que vai continuar pelos próximos anos. E a gente vai ver agora com o Silvio como é que eles, né, o Maris, no escritório de tanta tradição técnica, tem transformado esse conteúdo técnico para esse novo momento do consumo de informação com mídias digitais, muito volume de produção, como é que eles estão conseguindo atrelar essa autoridade técnica a esse novo momento de muito volume e consumo de informação, dando um direcionamento aí num conteúdo que nasceu num PowerPoint e virou um evento, já que a gente está pegando o gancho aqui do painel de eventos, que tem gerado aí oportunidades para o escritório. Silvio, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marielle. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Silvio, eu imagino que se a nossa audiência aí, se a gente tem na audiência outros colegas do mercado tributário, tem muitas perguntas aí que eles vão poder fazer para vocês. Vocês podem começar a mandar as perguntas para o Silvio que a gente vai colocando já aí no painel, mas eu quero começar pedindo para o Silvio contar um histórico. Falando um pouco, né, desse perfil, desse histórico de conteúdo técnico do Maris, que sempre foi uma referência, é uma grande referência para o mercado tributário. Por que vocês decidiram dar um voto de confiança a um novo formato, né, diferente de tudo que vocês já tinham feito anteriormente em outros temas, talvez tão relevantes quanto a reforma tributária no passado? Bem, uma pergunta, a primeira pergunta é uma pergunta já difícil. Eu acho que um dos principais motivadores foi o fato de a gente não focar tão somente na palavra marketing, mas marketing com conteúdo, que é, né, o objetivo aqui que você me trouxe. Porque sabendo que é possível criar um material nesse nível, né, transmitindo o conteúdo do escritório para terceiros, isso nos deu um pouco mais de segurança, né, e de procurar profissionais como a equipe da Tá Ligado para nos ajudar a traduzir a nossa linguagem para uma linguagem apta a atender diversos, né, interlocutores, chegar a outras pessoas por outros canais. Então, o complemento à palavra marketing sempre foi muito importante para a gente, né? E tem um ponto que é o seguinte: o que dá confiança para a gente é ver que é possível construir um método, tá? De legal. uma metodologia, vamos dizer assim, né? De criação desse material. Você falou aí do PowerPoint, porque nasce Essa história assim, é né? ótima, vale a pena contar. Nasceu assim. A gente sabia que tinha que se posicionar em relação à reforma, né? E só para dar um pouco de contexto, a reforma tributária sobre o consumo é a alteração mais significativa do nosso sistema tributário nas últimas décadas. As bases com que nós trabalhamos hoje, as bases legais, são da década de 1960. Então, imaginem, todo um conteúdo, toda uma vivência e jurisprudência e forma de se manifestar está lastreada em pilares muito antigos, né? E, bem, a reforma aqui tributária mexe no próprio escritório, vamos dizer assim. O nosso escritório é um escritório especializado em direito tributário, tem quase 50 anos de existência. Então, quando vem uma norma que altera a tributação, altera o escritório também, né? Com certeza. Então, para nós sempre soubemos que o assunto era prioridade máxima. Sempre soubemos que precisaríamos liderar de alguma forma os debates em torno do tema. Mas nós não tínhamos ainda tanta certeza de como, o modo como faríamos aquilo, né?
E daí eu faço referência ao PowerPoint, porque foi assim, foi um PowerPoint feito por diversas cabeças, né? Muitas pessoas do escritório participaram, e ele foi feito, eu lembro, um dia chuvoso, não deu certo de colocar no ar, mas a gente estava querendo criar um material enquanto ainda estava sendo debatida a reforma no Congresso Nacional. Ainda estava no projeto de lei, no projeto de emenda que deu origem à própria reforma, né, no nível constitucional. E isso é interessante, porque às vezes a gente acha que o projeto já nasce gigante. Gigante era uma ideia, tá? A gente tinha, assim, uma consciência de que precisava expor a nossa visão em relação ao assunto. Mas, no momento, tudo que a gente conseguiu fazer foi um PowerPoint, tá? E o PowerPoint, eu procurei, Mariana, eu nem achei mais esse PowerPoint, que Deus o tenha. Olha só. Esse e já tem tempo, né? Pela minha memória, esse PowerPoint é lá do final de 2024. Isso, ele já é antigo. E lá, se a gente voltar a ele está cheio de texto, frases que hoje a gente não usa mais, sabe? Construções assim, diagramação que hoje nos arrepiariam de utilizar. Então, eu queria enfatizar isso, que é um processo de crescimento em relação à forma de se manifestar também, né? E o nosso objetivo, a gente sempre soube também que a gente não queria fazer um material, né, já que o foco aqui é conteúdo, que apenas parafraseasse o que está na norma, entendeu? Uhum. A lei tem uma linguagem complexa, né, vamos dizer assim, no mínimo, mas a gente não queria pegar aquilo, só mastigar e deixar de uma forma mais palatável a quem viesse acessar esse material. Nós queríamos inserir nossa visão, comentários críticos em relação ao que estava sendo debatido, né? Então, sempre esteve muito claro para a gente, embora isso tenha gerado um pouco de frustração inicial, do timing, tá? Uhum. Para produzir alguma coisa com conteúdo, você não vai conseguir produzir no mesmo timing de alguém que pega, joga numa IA o texto da lei, e isso vira, assim, sabe, um template bonito, ou parafraseando só o que está na norma. Tem vários escritórios optaram por esse caminho, mas esse nunca foi o nosso objetivo, né? O escritório tem um histórico, um passado muito firme de se posicionar criticamente em relação aos temas tributários. Então, sempre publicamos muitos artigos, diversos integrantes do escritório, eles dão palestra, dão aula. Então, essa parte de ser apenas aparência nunca teve no nosso radar. Mas isso nunca significou, né, e com a ajuda de vocês, de que a gente não poderia se manifestar também, né? Perfeito. Então, e eu me lembro assim, desculpa te interromper, mas só para pegar esse gancho, que essa serenidade de vocês é uma coisa que eu admiro muito, e assim, essa tranquilidade de saber que a qualidade desse conteúdo, ela talvez seja mais importante do que essa angústia pelo time, né? É claro que precisa de um equilíbrio nisso, mas eu me lembro muito nessa época em que a gente já estava vendo muito material sair sobre a reforma tributária, e em duas oportunidades, pelo menos, em que a gente teve reunião no escritório, eu falava, gente, mas e a reforma? Vamos produzir alguma coisa? Vocês falavam, a gente está produzindo, no momento certo a gente vai sair, e vai sair do nosso jeito. Então, agora, esse é um ponto interessante, Mariana, que é o seguinte, sair do nosso jeito. Porque o que eu queria compartilhar é o seguinte, ter consciência do jeito do escritório, por exemplo, do jeito da instituição que produz o conteúdo, é um passo importantíssimo, sabe? É um alicerce, é uma linha mestra. A gente segue aquilo e nos dá segurança de não se perder no procedimento, né? Tentar ir para um caminho que não é a nossa cara e fazer o material. E é muito gratificante ver como os demais integrantes do escritório
desde pessoas que estão aqui há mais tempo, como sócios mais antigos, ou até mesmo a profissionais que acabaram de entrar no escritório, aderiram a essa, sabe, a esse espírito coletivo para produzir esse material, né? Então, essa parte de ter consciência da cultura do escritório foi muito importante para a gente, né? Toda vez que a gente dispersava, e teve momentos de dispersão quanto ao que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, a gente sempre tenta voltar para o nosso jeito de fazer as coisas. Isso tem dado um resultado bacana. Perfeito. Sabe o que eu queria falar e também, isso é Mariane? Desculpa. Mas assim, isso é muito, isso que você está trazendo é muito interessante, porque, de novo, né, em várias conversas que a gente teve, enfim, né, nosso papel de contribuir com a formatação dessa estratégia, a gente trazia, enfim, insights, inputs do que a gente estava vendo no mercado. Vamos por aqui, o que vocês acham disso ou daquilo? E tinha sempre, assim, eu participei de muitos debates com vocês, de pensar, mas isso faz sentido para nós, né? Então, essa preocupação com a cultura e o posicionamento da marca, que é uma marca, óbvio, né? Muito, muito consolidada, muito reconhecida, sempre teve presente, mas não impediu, e aí, assim, eu vou até colocar aqui na tela para contribuir com a nossa conversa, não impediu que a gente passasse, assim, por uma diversidade de formatos, né? Isso não quer dizer que a gente ingessa a estratégia, mas que direciona de uma maneira muito assertiva para aquilo que faz sentido para a marca, para o que vocês querem entregar, da maneira como vocês querem entregar, e eu acho que coloca todo mundo no mesmo trilho, né? Isso que você falou. Então, o escritório hoje tem pessoas com gerações diferentes de advogados, né? Então, que inclusive contribuem muito com como é que a gente traz essa linguagem, que é a linguagem do Maris, para uma formatação da contemporaneidade, mas sempre seguindo essa linha guia. Isso. Eu queria voltar no PPT. Esse PPT foi muito emblemático para mim. Você até colocou ali, né? O PPT em dezembro de 24, e o próximo passo foi um hot site e tudo mais. Bem, o PowerPoint, eu acho isso, sabe, humaniza esse processo de produção de conteúdo. Às vezes a gente parte de uma premissa que é tudo super estruturado, sabe? Os estudos são estruturados, o escritório faz isso por natureza. Mas o projeto que deu origem à reforma, ele foi crescendo. Começou com PowerPoint, e daí eu lembro que você colocou aí o hot site, né? A gente precisava de um lugar para colocar esse conteúdo conforme a gente foi mexendo. E quando eu vejo aqui o hot site, me lembra de uma coisa. Vai ser mais do que um PowerPoint, vai ser o quê? Um e-book, né? Daí virou o e-book. Essa discussão do e-book foi ótima. Porque o e-book é um formato bacana, é um formato condizente com a própria história do escritório e tudo mais. E eu sabia já que eu não queria um e-book, tá? Eu sabia que a gente tinha capacidade de ir para algo além de um e-book. Mas o e-book foi um passo importante para que o próprio escritório assimilasse essa ideia de movimento, de que a gente estava pronto para dar um passo adiante, né? Então, começa com o e-book. E daí, a gente tem aqui um paradigma muito importante da história do escritório, que é o seguinte: os fundadores do escritório, o Ricardo Mares de Oliveira e o Roberto Siqueira Campos, no passado, eles eram editores dos guias IOB, de Imposto de Renda e de CMS. Verdade. E o guia IOB, ele era como que eu posso dizer assim? É uma publicação que ia sendo atualizada. Imaginem, muitos anos atrás, cada mês você recebia novas folhinhas, você mudava lá, você abria o seu livrinho, jogava fora as folhas que estavam ultrapassadas e colocava as folhas novas. Isso daí foi a base do que a gente tentou fazer depois, porque o conteúdo não podia ser estático, né? Esse tema da reforma ainda está em construção, todo dia sai alguma coisa, a gente muda de opinião em relação a alguns assuntos, né? E daí que veio a ideia de construir o site, que é exatamente onde eu queria chegar, num site. Eu sabia que não podia parar num e-book, né? Então,
mas eu queria enfatizar isso. O processo de construção é tão gratificante quanto o resultado, né? E viver essas etapas intermediárias, elas foi fundamental para que a gente conseguisse chegar onde a gente queria chegar. Exatamente. E aí, só para ilustrar aqui para quem está nos assistindo, essa construção ela foi toda realmente muito debatida, né? Foi muito interessante assim, essa origem desse projeto que conseguiu distribuir esse conteúdo da reforma em vários formatos e de forma contínua, né? Por isso que a gente colocou aqui que continua, porque o projeto agora está entrando numa segunda fase, né? 2026, com a regulamentação, a gente vai entrar numa outra etapa desse projeto de conteúdo, mas lá na origem, né, essa conversa, tivemos eu, Silvio, mais uma turma do escritório no almoço, pensando como é que a gente vai fazer para fazer um conteúdo que seja atualizado constantemente, mas que ao mesmo tempo tenha profundidade técnica, que consiga chegar nas pessoas para quem a gente precisa entregar. Então, foram mais ou menos essas 3 perguntas que estavam na mesa ali, junto com o nosso almoço, e a gente foi, então, elaborando essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente, hoje, o Maris mantém um hot site com todos os materiais produzidos pelo escritório. Então, o hot site é esse lugar da densidade técnica com a atualização constante. Então, sempre que saía uma novidade, ou quando, como o Silvio falou, quando eles tinham uma nova interpretação sobre algum ponto, os capítulos vão sendo atualizados, né, nesse site. Agora, não bastava que esse material tivesse ali, né, Silvia? A gente entendeu que só fazer esse repositório não ia ser suficiente, porque a gente precisava fazer as pessoas chegarem ali e saber que esse material estava sendo atualizado. E foi aí que a gente criou essa estratégia de distribuição desse conteúdo nas redes sociais do escritório, com tráfego orgânico, tráfego pago, e também um cadastro das pessoas por e-mail para que pudesse chegar diretamente para quem estivesse querendo acompanhar mais em tempo real. E depois, né, assim, ao longo de um ano, o ano de 2025, a gente implementando essa estratégia, fazendo reuniões constantes para fazer as melhorias necessárias, a gente entendeu, então, que era importante concluir essa primeira etapa da campanha com um evento que foi assim super bacana, né? Que na verdade a gente teve um painel anterior falando sobre evento. Nesse caso aqui, o evento ele foi mais um formato de distribuição desse conteúdo, né? De entrega de conteúdo, que foi a hora que as pessoas que estavam acompanhando esse material pelo texto, pela produção da equipe do escritório, tiveram a oportunidade de estar ali frente a frente com vocês, dialogando, conversando. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente dos desafios dessa jornada de implementação, né? Você falou muito da origem, assim, mas no dia a dia, como é que foi para vocês conciliar tudo isso com o dia a dia da advocacia? Porque a produção, nesse caso, ela é 100% da equipe do escritório. Bem, nada é feito sozinho, sabe? Ter o apoio de uma equipe e dos seus parceiros e parceiras do escritório foi uma pedra fundamental para a gente conseguir isso. Porque, Mariane, para falar a verdade, a gente inaugurou o que a gente brinca aqui de terceiro turno. Porque o dia continua, mas ainda assim você tem que produzir aquele conteúdo. Então, eu queria compartilhar isso também com vocês. Você tem um parceiro, por exemplo, como a Tá Ligado, que te direciona, que faz o método e que se responsabiliza por colocar tudo ali. Mas tem que ter consciência também que tem esforço por trás disso. Esforço não só nosso, como de vocês também. Quantas vezes nós já não tivemos, sabe, que tomar uma decisão séria quanto ao formato que a gente ia fazer, ou você sugeria alguma coisa, a gente pensava outra coisa. Teve vezes que você ganhou, teve vezes que a gente bateu o pé, né? Então, não é linear, eu diria isso, sabe? Nunca é linear. A gente tem que ter essa, entre aspas, aqui, essa humildade de reconhecer que é uma coisa viva, que a gente vai conseguindo construir, né?
Em relação aos desafios, o primeiro eu acho que é esse, sabe? Conseguir criar uma consciência coletiva, vamos dizer assim, da importância da participação de todo mundo para o material sair. Eu não sei quantas páginas a gente já tem publicadas, a última contagem eram 400, agora, essa semana já deve ter virado 500 no mínimo, mas, então, criar essa consciência coletiva de produzir o conteúdo é importantíssimo. Ter essa afinidade com quem trabalha o seu conteúdo depois, que ela está ligado, né? Então, essa afinidade de ela saber o que passa na nossa cabeça e o que a gente espera, também é importantíssimo. E daí, Mariane, ser franco, né, nas nossas interações. Eu acho, às vezes, até que eu sou muito franco com você, mas passar com clareza a mensagem e o que a gente espera, e ouvir e respeitar também a orientação dos profissionais que são especializados no assunto, eu acho que é indispensável, assim. Outro ponto, assim, eu acho que outro desafio é manter viva a chama de produzir o material. Porque você poderia chegar, assim, num lugar que eu já atingi, né, o meu objetivo. No nosso caso, eu acho que a produção do material do escritório nas redes sociais levou os números muito acima do que nós imaginávamos, mas a gente tinha que ter consciência que não pode parar aí, porque tudo é esquecido rápido, né? Tudo é esquecido rápido. Então, tem que manter isso aceso. O processo de curadoria desse material, e daí eu não quero aqui dourar a pílula, não. Sabe? É difícil, pessoal. Tem que ter, assim, compromisso, tem que ter revisão, tem que ter debate, tem que discutir os temas com a equipe. E um último ponto, acho que eu queria colocar, Mariellen, que acho que talvez seja o mais emblemático e o mais prazeroso de dizer, que é o seguinte: como essa construção permitiu a gente enxergar de uma forma diferente os nossos colaboradores. Eu não estou falando só de advogado, estou falando, inclusive, da nossa equipe administrativa, que, né, o suporte, o back-office, que sempre nos ajudou também com essas interações, mas talvez no ramo dos escritórios tenha assim um padrão daquele advogado daquele jeito, assim, sabe? Tributário, então às vezes é mais conservador ainda, né? Sabe, para esse conteúdo que a gente está produzindo, ter aquele formato quadrado não necessariamente é uma vantagem. O que isso permitiu ver, a gente tira essa carapaça, acha o conteúdo da pessoa e a pluralidade de pessoas que temos aqui, de formas de se expressar, foi o que permitiu criar o material. Porque, como que eu posso explicar isso de um jeito mais palatável? Não adiantava escrever como um artigo acadêmico. Não adiantava escrever como uma petição. Isso daí estaria fadado ao insucesso, né? Não ia dar certo. E pessoas mais jovens, com cabeças diferentes, às vezes pessoas que estavam até mais tímidas assim na equipe, elas floresceram. Elas viram uma oportunidade de crescer nesse momento, e hoje a gente olha assim e fala, nossa, essa pessoa é incrível, né? Então, eu acho que esse passo, sabe, do que é muito tradicional para o advogado, para o movimento de marketing jurídico, de construir, ter a linguagem das redes sociais, ele é feito também com a colaboração de ideias das pessoas, sabe? De como diagramar, produzir um jeito. Então, acho que isso foi... Eu adoro esse trabalho. Eu considero um filho, não sou o único pai. Tem aqui o Marcos, o Rodolfo também, que são os outros sócios que auxiliam muito nesse trabalho, mas eu vejo assim como um filho, sabe? É o trabalho mais gratificante que eu fiz, extra escritório, se é que a gente pode falar assim, até agora. Ai, que legal, Silvio, te ouvir. E, de fato, assim, aproveitar para mandar um abraço para toda a equipe do Maris, que é realmente assim, uma troca muito
rica, né? A produção desse conteúdo, as nossas trocas e os nossos debates no dia a dia, eles são muito enriquecedores para nós, inclusive, né? Para perceber assim a importância realmente de vocês manterem esse rigor técnico, mas ter uma flexibilidade no formato e saberem exatamente o que vocês querem transmitir. E aí, Silvia, eu vou colocar aqui, né, as fotos do seu filho na tela, porque isso é o que a gente vê, né? Assim, isso é o que está na vitrine, né? O que as pessoas enxergam. Então, é o hot site com todo o material produzido, a newsletter que a gente usa para fazer as atualizações e as postagens na rede social, e um registro aí desse evento que foi parte dessa primeira etapa da jornada. E aí, para concluir, eu queria aproveitar esse momento aí de relembrar esse caminho para te perguntar quais foram as principais lições que ficam para o próximo passo, né? Porque, como você falou, se a reforma continua, a nossa campanha continua também, esse trabalho continua. A gente já está preparando uma segunda fase, uma segunda etapa. E o que você vai levar de aprendizados para a gente construir esse novo momento dessa campanha de marketing de conteúdo? Eu acho que solidificar continuar o processo de solidificar conhecimento e de desenvolver esse conteúdo internamente. Eu acho que isso é fundamental. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: não é o que deu sucesso para a gente até o presente momento que vai garantir o sucesso no futuro. Então, a cabeça tem que estar aberta. Ser firme nessa questão de cultura, identidade, princípios do escritório. Eu acho que a gente continua como espinha dorsal desse projeto, mas a gente está aberto, e tem reunião hoje à tarde com vocês, para discutir os próximos passos. Eu acho que de lição é ter consciência também que a gente, e advogado não gosta muito disso também, que a gente deve aprender, que a gente tem que estar aberto a aprender outras coisas e outros formatos, né? Então, de lição, o principal para mim é isso, né? Beleza, chegamos agora, não pode apagar. O que faremos de diferente? Porque outras pessoas se aproximaram do nosso conteúdo, né? Começaram a produzir um conteúdo semelhante. Mas a gente está preparado para ir um passo além, produzir um novo conteúdo, né? 7 chaves, claramente, mas a gente está se estruturando para produzir uma coisa diferente. Bacana. Silvio, muito bom, essa conversa muito inspiradora. Você sabe que eu sou fã desse trabalho. Eu, inclusive, falei para Rafael, deixa eu fazer a mediação dessa conversa, porque realmente assim é uma construção que nos orgulha muito, principalmente por essa parceria, né? Essa troca que a gente tem. Mas antes da gente encerrar, chegou uma pergunta para você aqui da nossa audiência, falando de aumento de números, né? Falando como que foi possível medir a conversão. Eu acho que a parte da métrica de números, vocês que coordenam para a gente, em relação a novos projetos e clientes, é aferível com tranquilidade, e a gente sente isso. Eu acho que é Daniel ou Daniele que perguntou. Converte em número, porque a gente é procurado hoje, não é imediato, tá? Mas depois de um tempo, e é por isso que a continuidade é importante. Não pode parar, tem que continuar. E a gente hoje é procurado nas redes, LinkedIn ou outro contato, li seu material. É um contato, por exemplo. Vi o que vocês escreveram sobre combustível. Não vi isso em nenhuma outra pessoa. Podemos fazer uma reunião? Podemos. Esse evento que a gente fez, nossa, gerou muito trabalho para a gente, né? O evento foi a etapa final. Eu saí do evento já conversando com as pessoas e fechando o trabalho já para os próximos dias, né?
Então, eu acho que para converter novos projetos e novos clientes, a continuidade foi importante e ter clareza no formato de exposição também, tá? Mas foi possível aferir em relação aos novos CNPJs, assim, vamos dizer, novos clientes. E eu estava aqui, a colega que me antecedeu, ela falou de o Spelling, né? O escritório tem Uhum. outras áreas e ela começou a Isso. atender. Aqui é uma área só, mas Uhum. clientes que não estavam achando que a gente teria capacidade de fazer esse trabalho, entenderam que a gente podia fazer. Legal. Então, até para dar um exemplo mais concreto, essa parte Uhum. de assessoria, de reforma tributária, tem um ponto assim de contato entre as Big Four, empresas de auditoria e os escritórios de advocacia. Esse Uhum. Claro. material viabilizou que a gente mostrasse, por exemplo, que tem pontos de intersecção e que às vezes é mais interessante contratar um escritório de advocacia para determinados temas. E isso eu atribuo totalmente a esse conteúdo que a gente produziu. Que incrível, Silvio, muito legal, muito bacana ouvir esse relato. De fato, assim, eu tenho vontade da gente explorar mais ainda outros detalhes dessa conversa. Já fica aqui o convite, então, para um próximo bate-papo, né? Com certeza, depois da nossa segunda fase implementada, a gente vai convidar você, Rodolfo, Marcos, todo mundo, para a gente poder conversar mas hoje, infelizmente, o tempo do nosso painel já encerrou, passou muito rápido, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo até aqui ao nosso evento compartilhar esses bastidores, né? Porque a gente realmente, assim, no dia a dia, a gente percebe o reconhecimento que esse trabalho tem, principalmente no mercado tributário, né? Vários prints que a gente recebe, outras conversas que a gente tem, as pessoas comentam desse material, mas ouvir como é que isso nasceu, se desenvolveu e continua crescendo é muito rico para quem também está enfrentando esses desafios e que tem assim essa expectativa de construir um trabalho, uma campanha nesses moldes, né? Então, muito obrigada e vamos em frente. Muito obrigado, eu adorei e agradeço muito o convite em nome da equipe do Maris de Oliveira.